português e provavelmente o maior da Europa, é na Marmeleira. Portanto, é sempre importante trazer algumas iniciativas, aquelas pela sua dimensão e pela facilidade de exposição podem vir, outras são mais complicadas, porque são maiores, e com todo o gosto fazer aqui uma pequena exposição de uma parte da nossa coleção. Para vos dar uma ideia da dimensão do arquivo efêmera, a sede é na Vila da Marmeleira, tem 2 grandes armazéns no Barreiro, alguns já lá estiveram quando foi da inauguração do segundo armazém, quando lá foi o Sr. Presidente da República. Os armazéns hoje já têm muito mais coisas, e tem depois um grande armazém que faz parte de um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, em Santa Iria, de onde cabem 2 aviões Boeing. Isso dá-vos uma ideia da dimensão, e um dos andares, um dos sítios dos aviões já está, não direi cheio, mas bastante cheio, porque a quantidade de coisas que entram por semana são muito significativas e também muito consideráveis. Para vos dar uma ideia da dimensão, o arquivo efêmero neste momento tem cerca de 6 km distante, 250 mil títulos, livros e brochuras, à volta de entre 30 mil e 35 mil cartazes, e dentro dessa coleção dos cartazes há algumas subcoleções que são únicas em Portugal e muito raras em todo o mundo. No meu caso, a coleção dos cartazes artesanais, ou seja, os cartazes que as pessoas fazem em casa ou na rua antes de irem a uma manifestação, e que estiveram expostos já na Casa da Arquitetura no Porto, estiveram expostos no ISCTE em Lisboa, estiveram expostos na Universidade de Évora e agora no Barreiro, no 25 de Abril. Temos também cerca de 400 mil panfletos que estão neste momento a ser organizados, e isto é um cálculo, é provável até que sejam mais, que estão a ser organizados por voluntários, tudo isto vive na base do trabalho voluntário, em Santa Iria. Portanto, há uma equipa que uma vez por semana, pelo menos, de voluntários que vai lá, e aqui tem uma mesa com quase 100 metros e vai colocando as coisas, dividindo por entidade emissora, e isso significa, por exemplo, que os materiais das eleições da Rio Maior e das eleições aqui da Marmeleira estão lá, alguns até expostos à entrada. Mas isso, a coleção é internacional. Portanto, há muita coisa de Espanha. Nós todos os anos vamos à Espanha, temos um acordo com os amigos espanhóis, eles trazem coisas para nós vamos para eles. Temos uma grande coleção francesa, inglesa, italiana, sueca e de vários outros países da Europa. Temos uma grande coleção holandesa e temos uma grande coleção americana e brasileira. Isso faz também com que seja o único grande arquivo de natureza internacional que existe em Portugal, onde se pode fazer investigações sobre a iconografia da política, mas não só, cultural, social. É o único sítio onde é possível fazer isso em Portugal, porque é o único sítio onde existe uma coleção desta natureza. Ela é em grande parte fruto de doações, há uma política de compras também, mas é em grande parte fruto de doações, sendo que algumas dessas doações são feitas por gente que é doida da cabeça. Por exemplo, um grupo dos nossos amigos do Porto fez uma viagem ao Irão, numa altura em que havia uma campanha eleitoral, e resolveu andar a arrancar os cartazes da campanha eleitoral, por exemplo, ao efêmero, ou seja, a arriscarem-se a levar um tiro e ir para a cadeia. Quando eles vieram e disseram, mas, por exemplo, temos uma boa coleção iraniana. Uma coisa em relação, temos aquele célebre cartaz do palhaço brasileiro, o Tiririca, pior não fica, para além de uma grande coleção portuguesa, que inclui cartazes, mas inclui também uma coisa que ninguém guarda, que são as lonas das campanhas. O espaço de Santa Iria permite-nos ter as lonas esticadas e, portanto, garantir a sua conservação. A maior lona, temos duas muito grandes, uma é um comício de Passos Coelho, no Aeroparque de Natal, e outra estava
na Universidade, na Associação Académica de Coimbra, foi vestida para a Associação Académica de Coimbra, fez uma lona contra o Chega, que estava lá exposta. Portanto, nós cobrimos todo o espectro político. Temos coisas desde a extrema-direita à extrema-esquerda, temos uma coleção razoável do Chega, temos uma coleção razoável de grupos ainda mais à direita e temos uma grande coleção também da esquerda e da extrema-esquerda. Temos igualmente uma coleção de objetos. Talvez um dia isso seja interessante trazer aqui para a Marmeleira, porque alguns desses objetos são muito populares. O nosso objeto que suscita maior atenção é um par de sapatos. E a razão porque toda a gente vai lá perceber porque é que está lá um par de sapatos é que é um par de sapatos da Luar, de antes do 25 de Abril, com uma serra entre a parte de cima e a sola. Portanto, é também um exemplar único, os únicos que sobreviveram. E há várias coisas desta natureza. Temos um grande espólio sobre a guerra colonial, temos um grande espólio, temos uma grande coleção ultramarina, uma grande coleção colonial, e isso, por exemplo, no Barreiro, onde nós estamos neste momento a organizar a coleção colonial, ela pode ser vista. Temos igualmente uma grande coleção de espólios. Nós fazemos mais ou menos esta divisão: livros, panfletos, objetos, cartazes, fotografias, uma grande coleção de fotografias. Aliás, é outra exposição que é muito fácil de trazer para aqui e que nós fizemos no 25 de Abril no Barreiro, com reproduções de fotografias da nossa coleção e que foram expostas na frontaria de um armazém abandonado, portanto, na própria rua. Elas não são os originais, quer dizer, nós temos os originais, mas foram feitas em acrílico para poder exatamente ser expostas na rua, e essa coleção de fotografias teve uma grande quantidade de pessoas a vê-las. Este conjunto, de facto, em bom rigor, é muito rico, mas os espólios têm uma característica que são únicos. Temos um espólio sobre a Vila da Marmeleira, que podia valer a pena eventualmente escolher de coisas para expor. Espólio esse que está permanentemente a ser atualizado. Ainda há 2 dias entrou o cartaz da festa deste ano e nós estamos a tentar arranjar o maior número de exemplares dos cartazes anteriores da festa, mas não só, fotografias desde os anos 10, desde os anos 20, cartazes das festas, das touradas. Temos alguns cartazes das touradas aqui na Marmeleira. É uma coleção, de facto, os espólios são únicos. E os espólios são aquilo que, agora, para utilizar uma tecnologia, são o nosso core business. Exatamente porque é isso que dá um valor único ao arquivo. Temos aqui na Marmeleira o espólio de Francisco Sá Carneiro, completo. Francisco Sá Carneiro escondeu o espólio, senão não existia. E vai desde a ala liberal, portanto, desde a altura em que ele foi deputado na Assembleia Nacional, até praticamente ao dia da morte. E é um espólio muito relevante para a história dos partidos políticos em Portugal, com milhares de páginas manuscritas do próprio Sá Carneiro, uma correspondência particularmente interessante. É um daqueles espólios que muda a história. Não é o único, não é da nossa coleção. Temos também o espólio do professor Vítor Crespo, que foi reitor da Universidade de Lourenço Marques, foi ministro de Educação, foi um alto dirigente do PSD e foi presidente da Assembleia da República. Esse espólio também está integral, incluindo a mobília. A família ofereceu-nos a mobília e, portanto, nós fizemos uma reconstituição aqui também na Marmeleira do gabinete de trabalho dele em casa, com o cinzeiro, que ele era um grande fumador, com os discos, porque ele gostava muito de música, e vieram, como muitas vezes acontece, muitos vídeos, muitos VHS, muitos até formatos mais antigos, mas também muitas gravações. E o que nós fazemos é tentar, por amostragem, para perceber o que é que lá está, muitas vezes não é fácil perceber o que lá está, procedemos por amostragem, digitalizando. Neste momento já temos no Barreiro um pequeno laboratório de digitalização, digitalizando 3 ou 4, com grande surpresa nossa, o professor Vítor Crespo levava as reuniões às escondidas. Portanto, estão a imaginar a relevância e a importância
de alguns daqueles documentos. Ele tinha também uma característica que é, ele não sendo um dirigente do povo, ou seja, do PSD, ele tinha cargos, mas na realidade não era um decisor dentro do PSD, fundamental, mas está presente nas reuniões. E, portanto, as notas que ele tira das reuniões são fundamentais para a história de Portugal. Inclusive, ele tira notas de uma célebre reunião que toda a gente falava, mas não havia nenhuma documentação, que é uma reunião entre o Ângelo Correia e o Almeida Santos para dividirem os gestores públicos. Este é para ti, este é para ti, este é para ti, este é para ti. Sabia-se que a reunião tinha existido, mas não havia nenhuma documentação. O Vitor Pereira está a fazer a reunião de maldade. E é a mesma coisa em relação a muitos outros aspectos da história da educação, da sua atividade em Lourenço Marques, por aí adiante. Há também o espólio do Coronel Sousa Castro, que está em Lisboa, neste caso no nosso ponto de trabalho na Livraria Leis Lagar, na LX Factory. Nós temos em todo o país vários locais de recolha e de trabalho. Temos um em Viana do Castelo, que é a combinação entre um café de onde os nossos voluntários estão um dia por semana, com um horário conhecido, e as pessoas vão lá, que é o Café Geração, um café de novos, mesmo junto ao Rio, e na parte de trás a Associação dos pequenos comerciantes, cedeu-nos uma sala, portanto isto é uma combinação, e o nosso núcleo de Viana é um dos mais produtivos do conjunto do país. Há igualmente um núcleo, vai agora constituir-se um núcleo em Braga. Há dois no Porto, o mais importante, tem um armazém onde se acumulam as coisas, onde veio agora um caminhão de material, que é nas Galerias Mira, junto da estação de Cantalhar. Há um em Aveiro, nos Galírios, no Núcleo dos Galírios. Há um em Lamego, no Museu de Lamego. Há outro em Viseu, no Instituto Politécnico. No caso do Instituto Politécnico, há uma equipa que inclui até arquivistas que trabalham os materiais e quando eles vêm para as recolhas centrais já bem tratados. E, portanto, é também um núcleo, como é o caso de Viana, que faz um grande trabalho prévio. Temos Coimbra, no Café Santa Cruz, na Figueira da Foz, no ginásio Clube da Figueira, que aliás até tem uma placa à porta do IFEMA, e que também recolhe muitas coisas. Temos em Torres Vedras, Lisboa e Barreiro. Posso estar a perder algum, mas eu sou muitos. Isto permite-nos fazer uma cobertura do conjunto do país. Por exemplo, permite-nos receber em Lamego espólios sobre a produção de vinhos no século XIX, com muita documentação interessante. Permite-nos, em Viseu, receber uma grande documentação sobre a vida política em Viseu. Em Torres Vedras, por exemplo, havia uma das primeiras revistas de banda desenhada, um dos primeiros fanzines em Portugal. Já recebemos o espólio desse fanzine. Do Porto, vieram nos últimos 15 dias um espólio muito importante do PCP, de um professor, que era funcionário do partido em Coimbra, faleceu, e o espólio é o mais completo espólio que eu jamais vi do PCP posterior ao 25 de abril. Tem mais de 200 notas manuscritas da Índia. Ele controlava o Baixo Mondego, Condeixa, Soura, Montemoro Novo, Figueira da Foz, e depois, mais tarde, o organismo dos professores, portanto, muito material sobre o Sindicato dos Professores da Região Centro, e ainda mais tarde a revista Vértice, o núcleo de Coimbra da revista Vértice, para além do próprio trabalho interno do Partido Comunista. Vêm ali coisas únicas, por exemplo, um conjunto de cadernos em que ele tomou nota de um curso que fez em Moscou, com a indicação dos professores e o detalhe das aulas, que são tudo documentação que não existe fora do PCP. Nem lá entrou também o espólio de um historiador de arte, também era do PCP, o Vitor Serrão. Estão sempre a entrar coisas da natureza dos espólios. O espólio do Coronel Sousa Castro tem muito material inédito sobre o 25 de Abril, muito material sobre o Conselho da Revolução, inclusive as atas do Conselho da Revolução, não todas, mas uma parte dessas atas, e
muita documentação sobre a Comissão de Extinção da PIDE-DGS e depois tudo aquilo que correspondeu à carreira política e militar do Coronel Sousa Castro, foi o responsável pela campanha de Maria dos Pinto da Silva. Os materiais que estavam na nossa posse estão neste momento expostos no Palácio da Presidência, estão no Museu da Presidência da República. Nós temos materiais para muitas exposições um pouco por todo o país e encontrar uma documentação muito pequena apenas das últimas dessas exposições. Este material está aberto aos investigadores, vai ser organizado, é tratado por voluntários, uma equipa de voluntários que vai todas as semanas ao Barreiro, trabalha no Barreiro, principalmente, tem cada uma mesa. Há uma mesa para a música, para os espólios ligados à música, há uma mesa para o desporto antigo, que é o nosso amigo italiano, o Prémio, que trata exatamente do princípio do futebol, dos primíssimos clubes, de todo esse material. E há uma mesa onde está o nosso homem da gastronomia. Portanto, nós recebemos muitos espólios com receitas antigas, emendas de restaurantes, e isso é tratado à parte. E também, como ele é o maior especialista português de relógios, é o autor do Anuário dos Relógios, tudo que diga respeito ao tempo, não apenas relógios, mas calendários, almanaques, tudo aquilo que tem uma referência à evolução do tempo. Temos também uma mesa para a fotografia, para o núcleo de fotografia, uma mesa para o núcleo de cinema e uma mesa que está neste momento a fazer a catalogação da coleção de discos. E depois no outro armazém temos um amigo nosso que trabalha essencialmente nos períodos. Bom, devem imaginar, isto é apenas o que eu vos estou a contar, uma pequeníssima parte do que existe. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma parte pequena dos cartazes que temos sobre o 25 de Abril. Uma parte foram recolhidos por nós, outra parte foram oferecidos pela Associação 25 de Abril. A Associação 25 de Abril oferecemos muito material, cartazes, referências ao 25 de Abril na imprensa em todo o mundo, que nos vai permitir depois fazer a grande exposição do 25 de Abril em Lisboa, no pavilhão Carlos Lopes, no 50º, e uma exposição mais pequena, provavelmente na estação do Rossio, sobre a iconografia, as imagens do 25 de Abril. E estes cartazes representam diferentes fases, são 48 cartazes, portanto é um por cada ano, a ideia foi esta. E os cartazes são de autarquias, de partidos políticos, de grupos, ou são os próprios cartazes originais. Tudo original, nós só trabalhamos com material original. São os originais que foram feitos logo a seguir ao 25 de Abril, como é o caso deste Vieira da Silva, por exemplo, ou de Vespeira, de Abel Manta, que se tornaram em imagens icónicas do 25 de Abril e que percorreram o mundo todo. É possível encontrá-lo na capa de muitos jornais nos Estados Unidos, em França, na Alemanha, em Espanha, por aí adiante. Um dos interesses desta exposição é as imagens do 25 de Abril. A dominante é o cravo. Não quer dizer que seja a única. Nós juntamos aqui, se vocês se importam, nós juntamos aqui apenas alguns exemplos do tratamento do cravo. Também, isto também tem um cravo estilizado, este não, e depois há vários também com cravo. O cravo tornou-se, de facto, o símbolo da Revolução do 25 de Abril, e, portanto, é ele que está presente na maioria dos cartazes. Vou encontrar uma ponta à outra, vou encontrar cravos. No entanto, no 25 de Abril há outro tipo de imagens que se tornaram icónicas. Uma é o V da Vitória. Parece numa self-fotografia do gajeiro, em que está um soldado a fazer o V da Vitória, e depois o V da Vitória está no fundo prefigurado mesmo nesta imagem e noutras imagens que se encontram aí. Outra é Chaimite, aqui, propriamente, há alguns cartazes com Chaimite. O Chaimite tornou-se o Vigo, como sabem, na manifestação do 25 de Abril, normalmente é à frente da uma Chaimite.
que foi recuperada. Aqui em Santarém há também outra Chaimite, que tornou-se também um símbolo da Revolução de 25 de Abril. Depois há outros símbolos, como por exemplo a pomba. De um modo geral, quando aparece a pomba, são quase certeza cartazes ou de autarquias ou ligados ao Partido Comunista, que usa muito a pomba. Porquê? Porque o desenho original da pomba foi feito por Picasso, nos anos 50, é um desenho, e a pomba tornou-se o símbolo dos movimentos pela paz. E, portanto, é muito comum, de facto, aparecerem pombas, não apenas na relação com o 25 de Abril, mas também um pouco por todo lado nos cartazes. Outra prefiguração, de um modo geral, são as famílias. Está ali uma, está aqui outra, enfim. As famílias, aqui não há exemplares muito nítidos, mas a representação das famílias, na sua origem, não apenas em Portugal, mas no caso dos cartazes chineses ou dos cartazes russos, era quase sempre personificava a aliança de classes. Normalmente ia um homem à frente, que era um operário, depois seguia o camponês, ou a camponesa, neste caso já com a foice, seguia o soldado, e, de um modo geral, estas figurações eram sempre muito machistas, porque, de um modo geral, o homem era mais alto e depois para trás aquilo ia descendo para as mulheres. Era muito comum este tipo de figuração, quase sempre em filinha, no fundo mostrando como se fosse um caminho a favor, neste caso, da Revolução. É uma figuração que já vem de antes dos anos 30 e que era muito usada pelos anarquistas. Os anarquistas, normalmente, que não têm aqui nenhuma influência significativa nestes cartazes, representavam também a família e um horizonte com o sol a nascer. E a representação dava a entender que a sociedade do futuro, a sociedade livre, estaria no horizonte, no momento em que o sol nasce.